Glória a Deus, glória a Jesus. Aleluia, Pai. Saúdo a todos na paz do Senhor Jesus. Irmãos, vamos dar continuidade à nossa meditação na Santa Palavra de Deus. Nós estamos meditando no livro de Efésios, capítulo número 4. Vamos fazer a leitura até o versículo número 16. E a nossa meditação dar-se-á a partir do versículo de número 5 nas referências. Amém, irmãos? Aleluia, Pai, louvado seja Deus. Efésios, capítulo número 4. O título da mensagem é A Unidade da Fé. Rogo-vos, pois, eu, o preso do Senhor, que andeis como é digno da vocação com que fostes chamados, com toda a humildade e mansidão, com longanimidade, suportando-vos uns aos outros em amor, procurando guardar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. Há um só corpo e um só Espírito, como também fostes chamados em uma só esperança da vocação, da vossa vocação. Um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos nós, o qual é sobre todos e por todos e em todos. Mas a graça foi dada a cada um de nós, segundo a medida do dom de Cristo. Pelo que diz, subindo ao alto, levou cativo o cativeiro e deu dons aos homens. Ora, isto ele subiu, que é, senão que também antes tinha descido as partes mais baixas da terra? Vou repetir. Ora, isto, ele subiu, que é que senão também tinha antes descido as partes mais baixas da terra? Aquele que desceu é também o mesmo que subiu acima de todos os céus para cumprir todas as coisas. E ele mesmo deu uns para apóstolos, e outros para profetas, e outros para evangelistas, e outros para pastores e doutores, querendo o aperfeiçoamento dos santos, para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade da fé e ao conhecimento do Filho de Deus, a varão perfeito, à medida da estatura completa de Cristo, para que não sejamos mais meninos inconstantes, levados em roda por todo o vento de doutrina, pelo engano dos homens que com astúcia enganam fraudulosamente. Antes, seguindo a verdade em caridade, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo, do qual todo o corpo bem ajustado e ligado pelo auxílio de todas as juntas, segundo a justa operação de cada parte, faz o aumento do corpo para a sua edificação em amor. Amém, irmãos? Aleluia, Pai, louvado seja Deus. Vamos entrar nesse instante, irmãos, dar continuidade, à nossa meditação nas referências, aqui, a partir do versículo de número 5, para que nós podemos pegar aqui o fio da meada de onde nós paramos no vídeo anterior, Um só Senhor, do 5 ao 11, para que nós possamos concluir, Aleluia, Pai, louvado seja Deus, Está escrito o seguinte, Um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos e por todos e em todos. Mas a graça foi dada a cada um de nós segundo a medida do dom de Cristo. Pelo que diz, subindo ao alto, levou cativo o cativeiro e deu dons aos homens. Ora, isto, ele subiu, que é senão que também antes tinha descido as partes mais baixas da terra. Aquele que desceu
é também o mesmo que subiu acima de todos os céus, para cumprir todas as coisas. E ele mesmo deu uns para apóstolos, e outros para profetas, e outros para evangelistas, e outros para pastores e doutores. A referência nos esclarece dizendo o seguinte: um só Senhor, uma parte essencial da fé e unidade cristãs é a confissão de que há um só Senhor. Primeiro, um só Senhor significa que a obra da redenção que Jesus Cristo efetuou é perfeita e suficiente. Vou repetir. Um só Senhor significa que a obra da redenção que Jesus Cristo efetuou é perfeita e suficiente. E que não é necessário nenhum outro redentor ou mediador para dar ao crente salvação completa. Não é necessário nenhum outro redentor ou mediador para dar ao crente salvação completa. 1 Timóteo, essa afirmação você confere lá em 1 Timóteo, essas são as referências. 1 Timóteo, capítulo 2, versículos 5 e 6. Hebreus, capítulo 9, versículo 15. O crente deve aproximar-se de Deus somente através de Cristo. Entende, irmãos? É duro, é difícil, irmãos, você falar isso com as pessoas que não são crentes, que não aceitaram Jesus ainda, que vive em todas as religiões de um modo geral, né, sem conhecer o verdadeiro Salvador, o nosso Redentor, o nosso Mediador, que conduz o homem até Deus, o Pai, né? Somente Jesus Cristo pode fazer isso, irmãos. É necessário que vocês abram o entendimento. Vocês não fiquem apenas no ouvir as minhas palavras, não. Vai para a Bíblia Sagrada. Você tem Bíblia na sua casa, eu tenho certeza que você tem uma Bíblia aí. Examina ela. Você comprou, fica aí em cima desse móvel seu aí, aberto no Salmo 91, para expulsar maldições de acordo com o seu entendimento, mas você não lê a Bíblia, você só deixa ela aberta aí. Então, a partir de hoje, começa a examiná-la. E eu te recomendo, a todos tantos quantos não têm intimidade com a palavra de Deus, começa no Salmo 1 e vai até o último Salmo, que é de 150. Começa no Salmo 1. Tenho certeza absoluta que quando você lê 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, até ao 13, você já vai ter um bom entendimento. Com toda certeza, você já vai ter um bom... Mas não pula nenhum do Salmo, não. Lê um por um diariamente. Se você não tiver tempo para ler 2 ou 3 salmos por dia, lê pelo menos um todos os dias. Reserva 15 minutinhos do seu dia para ler um salmo por dia. Basta um salmo por dia, mas não lê só correndo igual as pessoas lê livro, não. Lê o capítulo 1 e depois que você lê o capítulo inteiro, que são apenas 6 versículos, você começa versículo por versículo, lendo e buscando entender o que está escrito. E você pode falar para Deus, entre você e Deus, falar: Senhor, me abre o meu entendimento, Pai. Eu quero entender a Tua palavra. Me ajuda. Me dá o Teu Espírito Santo para que eu possa entender a Tua palavra. Eu estou lendo a Bíblia, eu quero entender. Porque a palavra fala, eu ouvi o pastor dizendo que somente Jesus Cristo salva. Ele é o nosso Redentor, somente Ele. Ele é o nosso Salvador, somente Ele. Ele é o nosso mediador, somente Ele. E eu conheço tantos outros, Pai, que eu chamo de santo, e peço por eles, acendo velas por eles, vou à igreja, peço para eles, eu creio neles. Me
abra minha mente, Pai, para me entender essa verdade que a Tua palavra fala. Eu recomendo o Salmo 1. Começa lendo o Salmo 1 a partir de hoje. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Pelo menos até o 13. Quando você chegar até o 13, você já tem algum entendimento. Mas não é para parar, não, é para continuar. É para continuar. Na hora que você chegar no Salmo 15, você vai ficar assustado com as verdades que Deus te fala. E vai por aí afora. E aqui a palavra afirma, né? Um só Senhor significa que a obra da redenção de Jesus Cristo, a obra da redenção que Jesus Cristo efetuou, é perfeita e suficiente. E que não é necessário nenhum outro redentor ou mediador para dar ao crente salvação completa. 1 Timóteo capítulo 5, 1 Timóteo capítulo 2, versículos 5 e 6. Hebreus capítulo 9, versículo 15. O crente deve aproximar-se de Deus somente através de Cristo. Hebreus capítulo 7, versículo 25. Vou repetir. Está escrito aqui, estou falando da referência e você vai lá e confere. O crente deve aproximar-se de Deus somente através de Cristo. Hebreus, capítulo 7, versículo 25. Segundo, um só Senhor significa também que devotar lealdade igual ou maior a qualquer autoridade secular ou religiosa que não seja Deus revelado em Cristo é na sua palavra inspirada. É a mesma coisa que recusar o senhorio de Cristo. Entende, irmãos? O que está dizendo aqui é que se o homem crê numa autoridade secular ou em outra religião que não seja o Cristo ressurreto, crucificado, ou o Cristo crucificado e ressurreto, você está rejeitando Cristo, o Pai, o Filho e o Espírito Santo como seu Senhor, como seu Salvador. É o mesmo que rejeitar. Vou repetir. Um só Senhor significa também que devotar lealdade igual ou maior a qualquer autoridade secular ou religiosa que não seja Deus revelado em Cristo e na sua palavra inspirada é a mesma coisa que recusar o senhorio de Cristo. Ou seja, se você não crê, você está rejeitando Cristo como seu Salvador e seu Senhor. Aí o seu Senhor e seu Salvador são aqueles em quem você crê. E eles são incapazes de te salvar. Jamais conseguirá isto. Né? Foi exatamente igual aos profetas de Baal. Eram 450 profetas de Baal e mais 400 de Azer. Eu falo, de acordo com o meu entendimento, das 8 da manhã ao meio-dia, disputando com Elias. O Deus foi uma proposição que Elias fez a eles. O Deus que derramasse fogo do céu e lambesse o holocausto seria o verdadeiro Deus. E os profetas, 450 profetas de Baal, toparam. Tinha mais junto com mais 450 de Azer. Portanto, eram 850. E das 8 ao meio-dia, clamando ao seu Deus, pulando, sapateando, chicoteando, sangrando, até esgotar todas as forças que eles tinham. Até falar, não vai cair fogo do céu para lamber o holocausto. Elias zombou deles.
clama mais alto. Às vezes Baal está dormindo, quem sabe ele não acorda e atende vocês. Elias zombou deles. Clama mais, grita mais alto. Às vezes ele está dormindo, pode acordar e atender vocês. Quando foi meio-dia, eles não deram conta. O Deus deles não respondeu, irmãos. Não pode responder. Não tem como responder, entende, irmãos? E passaram a vez para Elias. A primeira atitude de Elias: aprenda, pastores. Aprendam, você que se diz profeta de Deus. Aprenda, você que é presbítero. Aprenda, você que é diácono. Você que bate no peito e fala: sou presbítero, igreja tal. Aprenda. Como dizia nosso querido amado saudoso missionário Davi Miranda: pastorzão. Aprenda. Vocês que têm essas comendas todos, esses títulos todos, e exibe isso na frente, leva isso no peito, na testa, dizendo eu sou. Né? A primeira atitude de Elias, se você não sabia, não sabe, fica sabendo, foi reparar o altar. Foi a primeira coisa que Elias fez, foi reparar o altar. Elias não colocou o holocausto dele em cima do altar de Baal, que os profetas de Baal tinham feito. Jogou tudo para o chão, desmanchou tudo. Mandou cavar, fez um altar novo, altar de lenha, evidentemente, porque todinho de madeira, de lenha. Fez um altar, jogou tudo para o chão, desmanchou, fez um altar novo. Colocou o holocausto em cima do altar. Mandou cavar uma valeta funda em volta do altar, de meio metro de altura, de largura e meio por altura, 60 por 60, meio metro de largura e altura. Cavou essa e mandou encher aquela valeta de água, até na boca. E aí Elias clamou o nosso Deus. Dobrou os joelhos e clamou a Deus. E caiu o fogo do céu, irmãos. Aleluia, Pai. Caiu o fogo do céu, irmãos. Elias estava orando ainda, caiu o fogo dos céus. Nem ele bem abriu a boca, já caiu o fogo do céu. Todos ali presentes, olhando, vendo Elias clamar. Caiu o fogo do céu. Queimou o holocausto. Queimou a lenha do altar. E consumiu toda a água. Como você coloca uma água numa panela no fogo, acende o fogo de baixo e larga lá, esquece lá. Aquela água seca. Assim foi o fogo que desceu do céu, do clamor que Elias levantou. Aí Elias provou para os profetas de Baal, para os profetas de Azer e todos os seus seguidores quem era o verdadeiro Deus. Quem é que tinha, quem é que adorava o verdadeiro Deus. O Deus de Elias mostrou ali o seu poder. Né? E Elias mandou que o povo que estava assistindo não deixasse escapar aqueles falsos profetas que estavam ali. Não deixou escapar, pegou a todos, prendeu a todos e matou a todos. Porque a semente era ruim, a semente não prestava. Né? Era semente maldita. Elias matou a todos, mandou apedrejar a todos, não escapou um vivo. Né? E aqui a palavra afirma sobre este verdadeiro Deus. Para nós fechar aqui. Né? Vou fazer uma leitura bem rápida porque eu quero fechar essa afirmação aqui. Né? Aleluia, Pai, louvado seja Deus. Né? Um só Senhor significa que a obra da redenção de Jesus, que Jesus Cristo efetuou, é perfeita e suficiente. E que não é necessário nenhum outro redentor ou mediador para dar ao crente salvação completa. A referência é 1 Timóteo capítulo 2, versículos 5 e 6. Hebreus, capítulo 9, versículo 15.
O crente deve aproximar-se de Deus somente através de Cristo. Hebreus, capítulo 7, versículo 25. Segundo, um só Senhor significa também que devotar lealdade igual ou maior a qualquer autoridade, secular ou religiosa, que não seja Deus revelado em Cristo e na sua palavra inspirada. É a mesma coisa que recusar o senhorio de Cristo e, portanto, da vida que somente nele existe. Aleluia, Pai. Louvado seja Deus. É a mesma coisa que recusar o senhorio de Cristo e, portanto, da vida que somente nele existe. Não pode haver nenhum senhorio de Cristo, nem unidade do Espírito Santo. Portanto, da vida que somente nele existe. Não pode haver nenhum senhorio de Cristo, nem unidade do Espírito, verso 3, a parte da afirmação de que o Senhor Jesus é a suprema autoridade para o crente e de que esta autoridade lhe é comunicada pela palavra de Deus. Entende, irmãos? Aleluia, Pai. E, portanto, a vida que somente nele existe, não pode haver nenhum senhorio de Cristo, nem unidade do Espírito, a parte da afirmação de que o Senhor Jesus é a suprema autoridade para o crente e que esta autoridade lhe é comunicada pela palavra de Deus. Amém, irmãos? Deus abençoe a todos. Um forte abraço. Ficam todos na paz do Senhor Jesus. Amanhã estaremos de volta com um novo vídeo, uma nova mensagem em nome do Senhor Jesus. Amém? Aleluia, Pai. Louvado seja Deus. Glória a Jesus.